Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Nesse momento quero convidar você e a sua família para celebrar o nome do Senhor. Aleluia! Vamos lá! Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Buscas perfeição, queres meu coração, tudo que tenho te dou. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, eu louvor só tu mereces. Cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, nesse momento. Queremos bendizer, Senhor, teu nome por tudo que tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Pro teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és
e não há outro, não há outro, não. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno para teu prazer, para teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Para o teu querer, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, 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 pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Somente para te adorar, Deus, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluias, queridos. Nessa noite, vamos orar agora. Vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Aí de onde você está, na sua casa, pegue aí na mão da sua família, do seu filho, do seu esposo, e agora ore comigo. Aleluia, Deus, nós te colocamos, Senhor, nessa noite as nossas famílias, Pai, diante do Senhor. Deus, cada lar agora representado, Deus, que o Senhor possa visitar, Deus, nessa noite as famílias, Pai. Visita com a tua graça, Pai, visita com o teu poder, Deus. Vem sarando, vem curando, Deus. Restaura os lares, Senhor, nessa noite, Pai. Traz o amor, traz o respeito, Senhor, em cada lar. Pai, que cada marido possa amar a sua
sua esposa como o Senhor amou a tua igreja. Pai, que cada esposa possa respeitar o seu marido, que os filhos, Deus, eles possam honrar os seus pais. Pai, eu declaro toda sorte de bênção, Deus, nessa noite sobre as nossas famílias. Pai, guarda, proteja, livra, Senhor, de todo mal, que todo plano do diabo, Deus, seja frustrado, seja cancelado. Eu declaro, Deus, as famílias abençoadas em nome de Jesus. Querido, receba a sua bênção na sua família agora em nome de Jesus. Amém, amém. Te adorar eu vivo só pra ti. Declare essa noite. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia, Jesus. Olá, queridos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso culto online aí na sua casa. Eu creio que Deus já falou com você através do nosso louvor, através da nossa adoração. Queridos, nós temos nos esforçado para darmos o nosso melhor, para que você aí mesmo de casa possa louvar, adorar ao Senhor. E nesse momento também nós vamos fazer algo muito precioso da parte do Senhor também para as nossas vidas, que é o momento de nós estarmos ofertando e dizimando ao Senhor. E nesse momento eu quero compartilhar com você um pequeno versículo da palavra de Deus, algo até que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 9. Então eu quero convidar você, pegue aí a sua Bíblia com a sua família e vamos juntos ler a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o 9, diz assim a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Queridos, eu amo esse versículo da palavra de Deus, porque é algo que o apóstolo Paulo ele nos ensina, é um ensinamento para as nossas vidas. Quando nós estamos falando de colheita, nós vamos semear e nós vamos colher, segundo a nossa semeadura. Ele fala que se nós semearmos pouco nós também vamos colher. Mas se nós semearmos com abundância também nós vamos colher. E algo também que me chama muito a atenção nesse versículo é que ele diz que nós vamos abundar em toda boa obra. Ou seja, em tudo que nós formos fazer, nós vamos ser bem-sucedidos. À medida que nós semeamos no reino de Deus, em tudo que nós formos fazer, nós vamos ser bem-sucedidos. Ele fala que nós vamos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, então é em todas as áreas, querido, da nossa vida. Nós costumamos falar de oferta e de dízimo e muitas vezes vem na nossa mente só a questão financeira, mas nós precisamos tirar isso da nossa mente. Por quê? Porque nós vamos abundar em tudo. É na área financeira, é na área familiar, é nos nossos negócios, é na obra de Deus, é lá na sua célula, é no seu discipulado. O apóstolo Paulo ele está falando que é em tudo.
E no grego, a palavra tudo é tudo, não é metade, não é só em alguma coisa, não, querido. É em tudo. Então eu quero desafiar você a continuar sendo fiel, a continuar semeando no reino de Deus, para que você possa colher em tudo que você for fazer. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar lhe abençoando. Então continue sendo fiel, continue contribuindo com seu dízimo, com a sua oferta. E nesse momento, mais uma vez, eu quero desafiar você, aí mesmo da sua casa, pegue a sua oferta junto com a sua família, ou talvez tenha outras pessoas assistindo aí junto com você. Colhe agora uma oferta, queridos, e eu vou agora junto com você abençoar a sua vida, amém? Então ore junto comigo. Amém, Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia, Deus. Mas, Deus, nesse momento eu quero Te apresentar cada lar agora, Deus, nesse momento. Cada pessoa, Deus, que entende essa semeadura, Pai. Que nesse momento vão estar semeando no Teu reino, Pai. Deus, abençoa, Pai amado, prospera em tudo que eles forem fazer, Pai. Derrama saúde divina, proteção, Pai. Deus, abençoa esse lar, abençoa essas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro nessa noite toda sorte de bênção, querido, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Queridos, e mais uma vez eu quero dizer aqui, nós estamos recebendo as suas ofertas, nós estamos recebendo o seu dízimo. Então não deixe, querido, não deixe de semear no reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer abundar em tudo aquilo que você for fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, querido, fique aí ligado mais uma vez. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Prepare o seu coração, que Deus tem algo para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Nesse período de lockdown, nós ainda estamos colocando os nossos cultos online, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, né? A nossa oração sempre tem sido que essa praga, né, que esse vírus não chegue até a sua casa, e se chegar até a sua casa, que você possa ser curado em nome de Jesus, amém? Mas eu tenho algo para compartilhar nessa noite, e eu queria muito que você me desse um minuto da sua atenção, que você parasse um pouco, que você pegasse agora a sua Bíblia, porque eu creio que essa noite Deus vai falar poderosamente com você, amém? Então pegue a sua Bíblia comigo e abra em 1 Crônicas, isso, 1 Crônicas, capítulo 4, e eu quero ler com vocês apenas 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que preserve-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, e nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor tem algo para falar em nós, através de nós, algo que o Senhor quer trazer nessa noite tão preciosa. Por isso, querido e amado Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar, fala com cada um que está nos assistindo nessa noite, Pai. Toca nos corações, Pai, que o quadro da história possa mudar, assim como o Senhor fez com a vida de Jabes, Pai. O Senhor pode fazer ainda hoje, porque a tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor ainda é o mesmo Deus que atuou no passado, que atua no presente e que pode transformar o nosso futuro. Por isso, querido e amado Espírito Santo, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar propriamente dito no texto, deixa eu tentar trazer alguns ensinamentos para nossas vidas. Olha só, o livro de 1 Crônicas é daqueles livros que
a grande maioria de nós não gostamos muito de ler. O livro ele se divide em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9 é só falando sobre genealogias. Pensa num negócio que é meio chato de ficar lendo, né? Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, e você vai vendo os descendentes, né? Dependendo das tribos. E da segunda parte do capítulo 10 até o capítulo 29 vai falar do reinado de Davi. Mas algo, querido, nos chama a atenção. O escritor, quando ele estava escrevendo esse livro, algo nos chama a atenção. Porque no decorrer desses 9 capítulos, quando ele vai narrando, quando ele vai dizendo fulano, filho de Ciclano, quando chega aqui na tribo de Judá, algo aconteceu. Se você pegar do capítulo 4, desde o início, do verso 1, e você for lendo, ele vai falando sobre as genealogias. Filho de Judá foram Perez, Hezron, Carmim, e Sobal, e você vai lendo. Só que quando chega no verso 9 e 10, parece que algo aconteceu. O autor, o escritor, ele decidiu parar por um momento na árvore genealógica e destacar uma pessoa. E essa pessoa não era uma pessoa como um rei, ele não era um sacerdote, ele não era rico, né? Porque na genealogia aqui vai falar muito sobre aqueles que vieram, sobre os reis, sobre sacerdotes, mas esse homem, ele não foi nenhum rei, nem um sacerdote, ele não foi nenhum profeta, ele não foi nenhum daqueles que faziam parte da alta escala, mas de repente algo aconteceu onde o escritor decidiu parar e narrar uma pequena biografia de um homem, porque a vida desse homem foi transformada. E se você quiser saber mais sobre Jabes, você não vai encontrar na Bíblia. É impressionante, a única passagem, o único lugar que fala sobre a história desse homem é aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Você não encontra mais na Bíblia. Em apenas 2 versículos, o autor nos dá a biografia desse homem. Mas afinal de contas, por que o autor decidiu dar uma ênfase sobre a vida desse jovem? Então é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Então me empreste o seu coração, me empreste a sua atenção, porque eu creio que assim como Deus mudou o quadro da história desse homem, Ele pode mudar também o quadro da nossa história. Você que está me assistindo, você que talvez esteja sem perspectiva, se você com certeza assistir essa mensagem até o final, eu creio em nome de Jesus que Deus pode te tocar e mudar o quadro dessa história. Então vamos aprender um pouco mais com a vida desse homem. Primeiro, a Bíblia vai dizer no verso 9, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos é que esse homem, de alguma forma, ele se destacou entre a sua parentela, ele se destacou entre os seus irmãos. Ele foi alguém que foi ilustre no meio daquela sociedade, no meio daquela família. De alguma forma, Deus o exaltou, Deus o colocou em uma posição de honra. Agora, o que me deixa intrigado é que ainda no verso 9 diz assim, sua mãe chamou Jabes. Por que a sua mãe colocou esse nome? Dizendo, porque com dores o dei à luz. Preste atenção nisso aqui, querido. Precisamos entender isso. Deixa eu tentar te explicar dentro de um contexto cultural. Dentro de um contexto cultural, no caso aqui, judaico. Naquela época, todas as mulheres judias, elas tinham um sonho, na verdade 2 sonhos. O primeiro sonho era casar, que esse é o sonho de todas as mulheres, com certeza é casar. O segundo sonho de uma mulher judia era que o seu primeiro filho fosse homem. Por que isso, pastor? Porque isso aqui faz parte da promessa messiânica. Quando lá no jardim do Éden, Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça
de Satanás. Então, daí em diante, as mulheres sempre nutriram no coração essa expectativa de que elas fossem o filho do Salvador. E também, querido, os pais, os maridos, eles também tinham aquele desejo, né, que os seus filhos, né, a grande maioria, fossem homens. Por quê? Porque naquela época não tinham soldados, não tinham policiais. Então, para que pudessem defender as suas terras, era muito importante que tivesse na sua descendência bastante homens e homens valentes. Então, gerou no coração daquela família uma grande expectativa acerca da vida dessa criança que iria nascer. E de repente os tempos vão se passando, os meses vão se passando, chegou um período dessa mulher dar à luz, e quem sabe com tanta alegria que nasceria um homem, né? Mas a Bíblia diz que depois do nascimento dessa criança, a mãe deu um nome, Jabes. E sabe o que significa essa palavra? Significa aquele que causa dor. Naquela época eles tinham o costume de dar o nome para os filhos, dependendo do contexto histórico, dependendo da situação. Posso te dar um exemplo? Jacó. O nome Jacó significa enganador, usurpador. Foi aquele que nasceu grudado no calcanhar de Esaú, aquele que acabou trapaceando, aquele que acabou, né, roubando o direito da primogenitura. Então o nome sempre vinha carregado por algum estigma. E olha só, essa mãe, depois de um parto doloroso, e segundo livros, né, que falam sobre a cultura judaica, isso aqui não está na Bíblia. Naquela época não havia a tecnologia que tem hoje de ultrassom para saber como a criança está, se está tudo bem, se já está na posição. Então alguns estudiosos dizem, né, que essa criança, ela não deveria estar na posição. Ela não tinha se encaixado ainda, não estava bem encaixada para nascer. E no momento em que começou a vir as dores do parto, as parteiras, elas subiam sobre a barriga e amassavam para que aquela criança saísse. Não importava o que acontecesse com a criança, se a criança não estivesse na posição, ela teria que sair de alguma forma. Então, segundo alguns relatos históricos, culturais, né, judaico, muitas crianças que causavam muitas dores, elas acabavam nascendo com alguma deformidade. Quem sabe um osso quebrado, quem sabe uma perna quebrada, quem sabe até um crânio afundado, quando as parteiras estavam, né, forçando para aquela criança nascer. Então nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que a mãe, logo após dar à luz, quando trouxeram aquela criança, ela deu um nome: você me causou muitas dores. E essa criança agora, ela cresce com esse nome cravado na sua alma, com esse registro na sua vida, como alguém que só trouxe dores, alguém que tinha uma expectativa que fosse um homem, um guerreiro, um valente, né? Mas de repente, quem sabe, nascendo com um membro quebrado, ele não seria o guerreiro que o pai tanto almejava. E essa criança cresceu com isso. Alguns estudiosos dizem que quando as crianças, isso aqui da cultura judaica, quando as crianças nasciam com esse tipo de deformidades, com esse tipo de problemas, eles não poderiam nem frequentar a roda familiar. Eles eram sempre colocados em um quarto separado. Então eu fico imaginando, a Bíblia não dá esses relatos, mas o contexto histórico judaico nos dá essa luz através do nome dessa criança. Agora imagine essa criança crescendo, servindo até de objeto de bullying, dizendo: olha, esse aqui, ó, é aquele que traz dor, é aquele que traz sofrimento. E essa criança cresce debaixo disso. Então, quem sabe você que está me assistindo também carrega um tipo de peso sobre você. Quem sabe você ouviu alguém dizer: olha, você não era nem para ter nascido, você só me dá desgosto, você só me traz arrependimentos. O seu pai não presta, você não vai prestar também. Você é a ovelha negra. Você não deveria ter vindo a este mundo.
eu deveria ter abortado você. E quem sabe você cresceu com isso. Quem sabe você ouviu do seu pai dizendo: moça, que você nunca vai casar, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai ser ninguém, que você vai ser sempre essa pessoa que as coisas nunca dão certo. Quem sabe, assim como Jabes, você cresceu debaixo dessa palavra maldita. Quem sabe debaixo dessa pressão, dessa opressão tão grande. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Esse jovem, Jabes, aquele que causa dor, aquele que talvez tenha trazido muito sofrimento para a família. Quem sabe a mãe não chegou a quase morrer no momento do parto. E quem sabe o pai não quis aceitar aquela criança, começou a rejeitar aquela criança. Eu não sei se isso também acontece com você. Quem sabe você que está me assistindo nem conhece seu pai. Seu pai não te quis, teu pai te abandonou, teu pai não te registrou, né? Segundo os estudiosos, quase 60% das crianças não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. E você cresceu com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus pode mudar o quadro dessa história. Alguém que nasceu com uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de angústia. Mas eu preciso trazer alguns ensinamentos para nossas vidas. Então deixa eu te mostrar o que foi que fez com que a vida de Jabes mudasse. Leia comigo o início do verso 10. Diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Olha a oração de alguém que tinha tudo para dar errado. Alguém que nasceu com estigma, com nome, a qual todas as vezes que era pronunciado, se diziam: olha, esse aqui só serve para causar dor. E esse jovem, quem sabe rejeitado, quem sabe menosprezado, um dia ele chegou diante de Deus. E a Bíblia faz questão de dizer, o autor fez questão de parar com as genealogias e de repente destacar sobre a vida de um homem, sobre a vida de um jovem, dizendo que esse jovem tomou uma decisão na sua vida. E que decisão foi essa, pastor? De invocar o nome do Deus de Israel. De invocar o Deus de Israel. E ao invocar o Deus de Israel, ele começa a narrar uma espécie de uma oração, aonde ele coloca diante de Deus o seu coração, aonde ele rasga a sua alma diante de Deus. E uma das primeiras coisas que ele vai dizer: ó, tomara que me abençoes. Querido, por que Jabes pediu para que Deus o abençoasse? Porque, querido, nascer debaixo de uma maldição é uma das piores coisas que pode existir. Nascer debaixo de uma correção, nascer debaixo de um peso, nascer debaixo de um fardo, nascer debaixo de um nome que só trazia angústia e dor. E ele disse: Deus, tomara que o Senhor mude o quadro da minha história, tire esse peso desse nome, tire essa carga maldita que existe sobre mim e mude o quadro dessa história e me abençoes. Senhor, estende as tuas mãos e muda essa história. Escute, querido, Jabes tinha um nome carregado de negativismo e pessimismo. Um menino que nasceu sobre o estigma da dor e do sofrimento. Um menino que nasceu fadado ao fracasso, destinado ao insucesso. Jabes era um jovem que não tinha esperança, um jovem discriminado, um jovem que não tinha saída e nem perspectiva de vida. Jabes poderia dizer: eu não vou ser ninguém na tribo de Judá. Mas escute, hoje existem muitas pessoas que estão como Jabes, fracassados, derrotados, tristes, amaldiçoados.
pessoas que olham para um lado e não vê saída, olham para o outro e não vê escapatória, olha para frente e não vê uma estrada. São pessoas que muitas das vezes estão agarrados ao seu passado. Escute, qual foi a atitude que Jabes tomou? A atitude de Jabes diante de um quadro desse, ele decidiu invocar o Deus de Israel. O Deus de Israel significa o Deus que mudou a história de Jacó, porque Israel era o nome que Deus deu a Jacó. Quando ele mudou a história de Jacó, quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, e ele disse que eu não te solto até que tu me abençoes. E naquele dia o nome de Jacó foi mudado de enganador para Israel, aquele que lutou com o Senhor, aquele que recebeu a bênção do Senhor. E a Bíblia diz que Jabes, ele invocou o Deus de Israel, se colocou diante dele, rasgou a sua alma e disse: Senhor, me abençoe, muda o quadro dessa história. Escute, eu quero te falar nessa noite, eu não sei como está a sua vida, não sei qual é a história da sua vida, eu não sei o que te trouxe até onde você está hoje. Eu sei, querido, naquilo que Deus fez na minha vida, de alguém que aos 11 anos de idade se encontrou sem pai, sem mãe, aonde o pai com 3 tiros tira a vida da sua mãe e se encontra sem perspectiva, sem esperança. Mas um dia Deus decidiu abençoar. Um dia Deus decidiu olhar para aquela criança e dizer: eu posso mudar o quadro da tua história. E para a glória de Jesus, hoje eu posso estar aqui testemunhando para você. Alguém que tinha tudo para não ser nada, e Deus decide pegar aquilo que para os outros não servia para muita coisa e transformar em um ministro da sua palavra. Deus pode mudar o quadro da história, desde que você, assim como Jabes, abra o seu coração e decida clamar ao Deus de Israel, pedindo para que Ele possa mudar o quadro dessa história e estender as bênçãos sobre as nossas vidas. Segunda coisa que ele diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. O que ele estava dizendo? Jabes não se escondeu diante de um passado de dor, mas olhou para a frente e avançou com mais ousadia. Ele não quis ser influenciado pelos acontecimentos dolorosos do passado. Ele decidiu que o passado não ia servir como uma âncora, prendendo ele, deixando com que ele não pudesse avançar, com que ele não pudesse estender as suas fronteiras. E ele disse: Deus, tomara que o Senhor me abençoe. Me abençoa, Pai, muda o quadro dessa história, me tire desse nome, desse sofrimento de dor e me leva para o lado da bênção. E Senhor, também estenda as minhas fronteiras. Eu quero ir além, eu quero crescer, eu quero mostrar que o Senhor pode mudar o quadro dessa história. Escute, querido, o passado pode nos influenciar mais do que gostaríamos. Há dores do passado que muitas vezes não conseguimos superar. Há feridas na alma que demoram a sarar. Há traumas que se recusam a ir embora e se levantam como fantasmas para nos atormentar. Mas Jabes decidiu: Senhor, eu não vou viver preso no passado, eu quero avançar. Tomara que o Senhor estenda as minhas fronteiras. Então, queridos, eu não sei como foi o seu passado, mas quem sabe hoje já está na hora de você parar de ficar olhando para trás. Está na hora de você subir no ombro do gigante e começar a olhar além das fronteiras
e acreditar que Deus pode mudar o quadro dessa história, e acreditar que Deus pode sim alargar as suas tendas, mesmo num período de dor, mesmo num período de calamidade como nós estamos vivendo, mesmo num período de muita angústia, Deus pode mudar o quadro dessa história, assim como Ele fez com a vida de Jabes. Então, assim como Jabes não se rendeu a um passado de dor e creu na perspectiva de continuar avançando, eu quero declarar na sua vida que assim como aconteceu com Jabes, irá acontecer com você. O seu passado não irá mais lhe ancorar, o seu passado não irá mais lhe assombrar. Quem sabe você vive assombrado, quem sabe você desistiu do projeto de casamento porque você percebeu que talvez na vida das pessoas não deu certo e você se tornou assombrada por isso, achando que você também não ia ser bem sucedido no seu casamento. Quem sabe o casamento dos seus pais não foram tão bons e você acha que o seu também não vai ser. Quem sabe palavras vieram sobre a sua vida dizendo que você nunca ia ser feliz, mas eu quero te dizer, Deus hoje quer alargar as fronteiras da sua vida. Por isso, querido, creia que assim como Deus alargou as fronteiras da vida de Jabes, Ele pode alargar a minha e a sua também. Terceira coisa que Jabes fez, continue lendo comigo, ele vai dizer assim: que seja comigo a tua mão. Primeiramente, ele pede para que Deus o abençoe, mude esse estigma maldito desse nome que só causava dor. Segundo, ele pede para que as suas fronteiras possam ser ampliadas, para que ele possa avançar, para que ele possa crescer, para que ele possa romper e se desvencilhar de todo esse emaranhado que o passado vivia o assolando. E a terceira, ele vai dizer: que seja comigo a tua mão. O que quer dizer isso, pastor? Jabes não quer só as bênçãos de Deus, ele quer, sobretudo, o Deus das bênçãos. O doador é mais importante do que as suas dádivas. Escute, o abençoador é mais importante do que as suas bênçãos. Escute, é melhor estar no deserto com Deus do que no oásis sem Deus. A Bíblia nos mostra que quando o povo de Deus estava no deserto, quando eles estavam se preparando para marchar, Deus diz a Moisés: olha, o meu anjo irá com vocês. Moisés disse: se o Senhor não for, não me faça sair desse lugar, porque o que mais me importa é a tua presença. Queridos, aqui está um grande segredo: a presença de Deus. Clamar pela presença de Deus. Muitas vezes estamos muito preocupados com aquilo que Deus pode nos dar, mas não estamos preocupados em estar com Deus. Não estamos preocupados com a presença poderosa de Deus. Então, queridos, eu creio que Deus pode estender as mãos e abençoar. Eu creio que Deus pode alargar as fronteiras e você crescer profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Mas melhor do que a bênção de Deus, melhor do que a prosperidade, é a presença de Deus. E Jabes, ele pediu: Senhor, que seja comigo a tua mão. A mão de Deus, querido, preste atenção nisso aqui. A mão de Deus embaixo de nós, ela nos levanta. A mão de Deus atrás de nós, ela nos protege. A mão de Deus na nossa frente, ela vai abrindo os caminhos. A mão de Deus sobre nós, Ele derrama a sua presença sobre nós. Mais importante de qualquer coisa é a presença de Deus. O autor do livro de Crônicas fez questão de interromper a sua genealogia e destacar a vida de um homem que nasceu debaixo de um nome pesado, maldito de dor, para mostrar
que quando decidimos nos voltar a Deus, Ele pode mudar o quadro da nossa história. Como está a sua vida hoje? Quem sabe você está distante de Deus. Quem sabe por alguma coisa que você fez. Todos nós somos passivos de erro. Todos nós temos que lutar todos os dias contra os nossos demônios, contra aquilo que quer nos distanciar de Deus. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos buscar estar na presença de Deus. E eu quero te motivar, querido, você que se distanciou de Deus, você que por alguma coisa saiu dos caminhos do Senhor, quem sabe até usando esse termo, se desviou dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, é tempo de você voltar, é tempo de você voltar para a casa do Pai, e que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa alargar as tuas fronteiras, que a presença do Senhor possa estar contigo. Agora escute, olha como é que termina, ainda no verso 10, a Bíblia nos ensina que Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus ouviu o clamor de um jovem. Deus ouviu a oração de alguém que tinha tudo para dar errado e decidiu mudar a história da vida desse jovem. E eu creio que Deus não mudou, que Deus ainda é o mesmo. E que assim como Ele respondeu ao pedido desse jovem, Ele pode responder ao nosso pedido nessa noite. Eu quero te convidar, querido, a ficar de pé. Eu quero orar com você. Coloque nesse momento a sua mão no seu peito, à altura do seu coração. E eu quero fazer uma oração contigo. E assim como Jabes, pedir que o Senhor nos abençoe, alargue as nossas fronteiras, e que as mãos do Senhor estejam sobre nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração nesse momento, por todos aqueles que estão nos assistindo, por todos aqueles que se identificaram com essa palavra, Pai, que nesse momento choram por dentro, com uma alma angustiada, com uma alma triste, debaixo de um jugo de palavras malditas que vieram sobre suas vidas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor é o Deus de Israel, que assim como Jabes invocou ao Deus de Israel, nós queremos invocar nessa noite o nome do Senhor Jesus, pedindo: Senhor, ouve agora a oração, muda o quadro dessa história, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles que com um coração contrito e quebrantado buscam a tua presença, alargue as fronteiras, Deus, muda o nosso status, Senhor, nos eleva, Senhor, não para o nosso orgulho, mas para que o Senhor possa ser glorificado. E, Senhor, estende as tuas mãos, Pai, nos proteja, nos guarde, nos livre, Pai, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a vida de cada um a bênção do Senhor, fronteiras alargadas e as mãos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te abençoar. Eu espero que essa palavra tenha falado com você e que você possa estar, se você se distanciou dos caminhos do Senhor, que você possa voltar para o Senhor, porque eu creio que grandes coisas Deus ainda tem para fazer em você e através de você. Senhor, a minha oração agora é que o Senhor abençoe a semana dessas pessoas, que tenham semana ricamente abençoada, que onde eles tocarem as mãos, toca a tua também, Pai. Abençoa, que haja uma íntima comunhão com teu Espírito, em nome de Jesus. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.